Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Me chamo Luiz Gustavo e estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para você, né? É um prazer falar com você, primeiramente, né? Estou aqui no meu carro. Eu não tenho lugar muito para gravar, não. Ou é dentro do carro, ou é num parque. Mas hoje está chovendo, está bastante frio e aí eu decidi gravar esse vídeo de dentro do carro mesmo, tá? É um assunto interessante que hoje eu li a respeito desse assunto, dei bastante risada e formulei algumas coisas que vou passar para vocês aqui, tá? Eu vou sair da tela para que você preste atenção apenas no slide, tá? A vida não é simples como um pastel que leva 3 minutos de preparação. O sentido do texto estava falando sobre você ter paciência e você entender que as coisas da vida não é de um dia para a noite, né? As coisas não acontecem é, num abrir e fechar de olhos. Pelo menos as coisas que vão durar para sempre, né? Coisas que vão ou não somente durar para sempre, mas que vão ter um grande fator emocional para você, aquela conquista ou algo que você quer bastante, normalmente não vai acontecer de um dia para a noite. É claro que acontecem as exceções, né? Mas a exceção, o nome já diz, não é via de regra. Via de regra, as coisas são demoradas, existe luta, existe esforço, né? E um pastel, necessariamente, ele é gostoso, ele é prazeroso de comer e tudo mais, e leva apenas 3 minutos, né? Então é uma comparação que nos faz pensar principalmente no fator tempo, né? Uma coisa é 3 minutos, outra coisa são 15, 20 anos, por exemplo, para uma pessoa comprar o seu apartamento, né? E, e muitas das vezes, sem a falta de consciência ou a falta de raciocínio, veja bem, você compra um pastel por 5, 6 reais, ele leva 3 minutos para ser preparado, mais ou menos, 3, 4 minutos para ser preparado, e você vai levar aí 5, 10 minutos, sei lá, para comer ele, e aquilo vai gerar um prazer, uma satisfação momentânea em você, e enfim, ali você sai feliz da vida, né? Comeu um pastel, tudo mais, passou na feira, enfim. Aí a pessoa vai tomar uma decisão em contrapartida, né? A pessoa vai tomar uma decisão que vai levar 20 anos, por exemplo. É, como no caso de uma compra de um apartamento. E aí ela entra naquele processo tal de financiamento, né? Às vezes com parceiro ou para morar sozinho. E às vezes ou o relacionamento não dá certo, ou chega lá depois que está morando, o vizinho não é um dos mais legais. Enfim, N motivos aí que faz com que todo esse planejamento de pagar 20 anos, por exemplo, num apartamento. Estou dando um exemplo do apartamento, mas você pode, sei lá, tirar 2, 3 anos da sua vida para se reaproximar do seu filho que você não vê há muito tempo. Isso aí existem várias questões aqui. O que eu estou querendo trazer para você é o fator tempo, né? É, e às vezes ele não quer dizer nada que uma coisa a longo prazo e uma coisa a curto prazo não quer dizer que necessariamente uma é melhor do que a outra, tá? É o exemplo que eu estou dando aqui para você. Então assim, aí a pessoa tá lá, comprou um apartamento, se matou para pagar e de repente quando vai ver isso foi num casamento, aí descobre uma traição, por exemplo. Então todo aquele sonho, todo aquele objetivo que carregava uma união de fatores, né? Não é somente a compra da casa própria, mas tem todo o sentimento de ter uma família lá dentro e tudo aquilo pode se ir pro água abaixo no tempo de criação desse pastel, por exemplo, em 3 minutos. Aí quando você volta e para pensar no sentimento de frustração, de uma coisa que você colocou uma grande expectativa e você de repente descobre, por exemplo, nesse exemplo, você vai e descobre uma traição ou coisa parecida, e se você comparar, é óbvio que a pessoa não vai comparar, mas se ela lembrar do dia que ela comeu o pastel e a sensação que ela teve quando ela comeu o pastel, ela vai preferir 1 milhão de vezes ter, né, passado a vida comendo pastel
e não ter tomado aquela atitude, essa atitude de ter engajado num objetivo tão grande, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque a vida ela tem diversos fatores, né, que nos levam a dar valor tanto para uma coisa simples ali, momentânea ali, e também nos faz querer e ter coisas mais complexas, mas sempre levando em consideração que você conquistando ou não essas coisas complexas, né, necessariamente isso não quer dizer que é uma satisfação, isso não vai te trazer felicidade 100%, né? Tenho falado muito sobre decisões, porém agora quero falar sobre tempo. Tempo é o nosso bem mais precioso, né? É o nosso bem mais precioso. Nessa comparação com o pastel de 3 minutos que eu falei aí, e juntamente com uma comparação de 20 anos na compra de um apartamento, se você focar demais na compra do apartamento, que vai levar 20 anos, se você focar, não estou falando para você não fazer, você tem que fazer. Mas você tem que se lembrar dos 3 minutos prazerosos que são, vamos mudar o exemplo, mas que são coisas simples no percurso de tudo isso, né? Às vezes um projeto que você faz de 20 anos que vai, né, tomar sua vida ali, ele vai, vamos falar assim de questão financeira, né? Ele vai tomar todo o seu dinheiro, por assim dizer. E aí você se priva totalmente, 100% de viagens, de curtir com a família, enfim, você está ali se privando. Algumas pessoas entram de fato num ambiente desses, e não valorizam nem um pouco os curtos, né, os momentos mais curtos, né? A programação longa, sei lá, de um objetivo longo, ele muitas das vezes ele tende a tampar os olhos da gente para as coisas que acontecem no dia a dia, como foi o exemplo do pastel, né, que eu dei, que é um exemplo simples, que são 3 minutos do seu dia para te dar ali um prazer, né, para te dar ali uma satisfação. Às vezes, para a gente se unir com a família ou com amigos queridos, vai levar algumas horas do seu mês, né? Algumas pessoas, por exemplo, ficam. Eu mesmo tenho amigos meus que eu adoraria ver e rever, e as coisas, as dificuldades, o dia a dia não permitem, né? E às vezes um dia só do meu mês, por exemplo, já seria muito bom. Então, assim, mas o que é o longo prazo meu aí que está me proibindo de ver os meus amigos? São as dificuldades do dia a dia. É a família, são as responsabilidades, né, de um modo geral. São as coisas que eu quero. Eu, por exemplo, estou fazendo faculdade, eu tenho esse projeto aqui no YouTube, onde eu coloco os meus vídeos e tudo mais. Então, assim, só que todo esse projeto longo, né, de vida que eu tenho, às vezes me tira, se a gente não prestar atenção, você perde o prazer naquelas coisas mais curtas, né, que você poderia fazer. Minha filha, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ela tem 3 anos. E às vezes você está ali com esse objetivo todo de conquistar, de ter, de fazer acontecer e tudo mais. E aí passa a semana inteira você não assistiu nenhum filme, por exemplo, com a criança, né? Ou então não levou ela para dar uma volta de bicicleta. Recentemente a gente comprou uma bicicleta para ela e tem sido difícil devido às responsabilidades de dar uma volta com ela com essa bicicleta. Daqui um tempo, o tempo vai passando, quando vai ver ela já está com 4, 5, 6 anos, ela não vai mais querer andar naquela bicicleta. Ou eu compro uma outra, né? E ainda assim continua com o mesmo problema, porque às vezes você não consegue chegar num ponto ideal para ter tempo, né? Porque às vezes você quer conquistar algo, mas você não vai se dando conta do tempo que você tem se colocado para conquistar aquele algo, e o tempo ele está relacionado a prazer, ele está relacionado a pequenas coisas que fazem toda a diferença,
né? Então, assim, eu tenho falado muito aqui sobre decisão, sobre a pessoa tomar atitude e tudo mais, ir atrás do seu sonho, ou às vezes é um objetivo mais familiar, né? Eu tenho um filho com dependência química, eu já trabalhei com isso, né? Com dependentes químicos, então eu dou muito esses exemplos aqui, né? Então, às vezes a mãe está lá preocupada com o filho, dependente químico e tudo mais, e ela foca a vida dela inteira naquilo e vai ser uma coisa que vai levar muito tempo e ela não olha às vezes para o outro filho que ela tem, às vezes tem outro filho em casa, às vezes não olha para o próprio marido ou não visita mais a mãe, o pai, não sai, não... enfim, ela está focada naquele empreendimento a longo prazo e esquece das coisas que pode levar alguns minutos, né, do seu dia. Enfim, falar sobre tempo, consequentemente, temos que falar sobre paciência. A paciência, ela é um dos fatores que vai fazer com que nós olhemos para o lado. Sabe por quê? Porque imagina você querendo subir igual um foguete, que é o seu objetivo maior, né, que é nesse exemplo aqui, a pessoa querer ir atrás de um ente querido, né? Que você tá ali a 1000 por hora querendo ajudar ele. Mas quando você olha para aquilo e vê que você tem que ter paciência, porque os resultados não acontecem da noite para o dia, isso faz com que você, assim, numa imaginação, numa simulação, você sente, né? Você vai lá e senta, né? O fato de sentar mesmo. Senta numa cadeira, num sofá, só um exemplo. Quando você senta numa cadeira, no sofá, você para de correr, você olha para a televisão, você olha para os móveis, você olha para o lado. E muitas das vezes você vai ver outras pessoas que lá estão sentadas, né? E que você antes não as enxergava nesse exemplo que a gente está dando. Então, assim, falar sobre tempo, você tem que ter paciência, entender que as coisas, o controle do tempo não está nas suas mãos. A gente faz planos, a gente tenta conquistar aquilo que a gente gostaria de obter, mas ao mesmo tempo a gente não tem paciência, né, de esperar as coisas acontecerem. Um pastel leva 3 minutos em média para preparar, mas as conquistas levam dias, meses e anos. Então, assim, imagina você deixar de ter, por exemplo, você esperar para ter um prazer, para ter para se satisfazer em algo somente daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Sendo que as coisas que acontecem no seu dia a dia são extremamente importantes também. Eu tenho o objetivo, por exemplo, comecei, né, para me formar, mas se eu for deixar para focar em tudo aquilo que vai levar, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei qual o tempo da sua formação, mas se eu for deixar para concentrar o meu prazer, a minha satisfação somente quando eu chegar lá, eu vou perder tudo ao meu redor que acontece com 3 minutos, por exemplo, né? Às vezes vamos supor, a pessoa ela quer fazer uma viagem, ela está passando um ano inteiro programando uma viagem para a Europa, para o Nordeste, sei lá, qualquer lugar que você possa imaginar que você queira viajar. Mas às vezes a pessoa deixa de aproveitar um aniversário de uma pessoa querida, ela deixa de comer alguma coisa com a família, tudo em prol disso. Eu não estou querendo dizer que você não deva fazer, tá? Não é isso. Mas essas conquistas, se você fizer ela direitinho, né? Se você se programar direitinho, elas vão levar bastante tempo, como eu estou dizendo aqui, ela vai levar dias, meses, né? Ou anos. Mas muita coisa vai acontecer em sua volta, né? Muitas coisas boas vão acontecer nesse meio termo, nesse meio tempo, né? Um dos maiores motivos que gera ansiedade é a pressa. Então é exatamente isso. Quando você tem um objetivo que você já sabe que ele é longo, que ele é demorado, às vezes é um objetivo emocional. Como a pessoa identificou um problema, um tipo de relacionamento por exemplo, uma mãe identificou um problema de relacionamento entre o pai e o filho adolescente, por exemplo. E ela não aceita isso e ela quer resolver isso. E ela se empenha nisso. Ela tem que saber que isso vai levar tempo, vai desgastar.
E se você não tiver paciência para acompanhar os resultados e aproveitar cada momento que você tem para influenciar, para fortalecer isso, você se perde no meio do caminho, né? A pessoa vai ficando, como eu dei o exemplo, como eu escrevi aqui, a pessoa fica ansiosa. Ter calma é uma virtude, porém não confunda a calma com falta de ação. É exatamente essa mistura que eu estou falando aqui. Você tem um objetivo final, que ele é longo, que ele é demorado, mas ao mesmo tempo você tem uma paciência, né? E o objetivo longo você não vai simplesmente assistir ou querer que ele aconteça do nada. Você tem um objetivo, você tem um foco, você luta e tudo mais, só que você vai dar valor para cada centímetro de coisa que acontece em sua volta nesse percurso. É aproveitar o percurso, é curtir mais a viagem do que o destino final em si. Né? Isso é muito interessante. Eu lembro muito quando eu viajava para Minas Gerais, quando eu era mais novo, eu curtia tanto a viagem, o trajeto, sabe? Eu aproveitava ali, eu gostava mesmo, aquilo me marcou muito a minha infância, né? E isso me marcou até hoje. E eu lembro que eu curtia demais o trajeto, o processo da viagem em si. Quando chegava lá, sim, adorava chegar lá, mas eu curtia aquele momento que eu estava indo com os meus pais, né? Então seu coração e sua mente devem estar calmos, mas em meio às lutas diárias, né? Nunca vai parar de haver luta. E quando parar de haver luta, você, para conquistar o que você quer, você vai ter que lutar. Então, na vida do ser humano, nunca deixa de ter luta, né? Às vezes é uma luta que vem involuntariamente, você às vezes não procurou, mas para conquistar algo que você quer, você vai ter que lutar também. Então, constantemente você vai estar lutando. Mas, por outro lado também, essa luta, você tem que sempre ter uma calma no seu coração, de entender que todo esse processo, por mais difícil que ele seja, não importa a dificuldade do processo, você tem que estar calmo, tem que estar confiante em Deus, que aquilo vai dar certo, né? Então, assim, calma e luta são coisas, os lutadores mais que são mais difíceis de vencer no UFC, nas lutas marciais, são aqueles lutadores que estão mais calmos, tranquilos, sabendo o que vão fazer, mas eles não deixam de lutar, né? Eles estão lá lutando, mas com a mente tranquila, sabendo aquilo que eles estão fazendo. É isso aí, pessoal. Então, espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha curtido aí o nosso vídeo. Mais uma vez eu prometi que eu ia me estender menos aí no vídeo, mas não teve jeito, né? Mas vamos lá, vamos progredindo aí, vamos evoluindo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha aí, se inscreve no canal e vai ser um prazer me comunicar com você. Até o próximo vídeo.